Muito boa tarde, estamos começando mais um Otimização Semanal, o nosso episódio 26, se eu não me engano. 26, também é 26 episódios na Otimização Semanal, Liz. Exatamente. Bem, eu sou a Lisane Andrade, fundadora da Niara, e junto com a Flávia e também o Cadu. O Cadu, infelizmente, não vai estar aqui hoje com a gente, mas no próximo episódio ele vai voltar. Então, hoje eu e Flávia vamos passar aqui todas as informações, todas as notícias do mundo da busca para você. Olá, gente, boa tarde. Cadu hoje vai fazer falta, mas eu e Liz vamos ficar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre tudo o que acontece no universo do SEO e do marketing de busca. E no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a funcionalidade que chegou no Search Console, que é a funcionalidade de IA. Mas tem bastante gente decepcionada com esse recurso. A gente vai entender melhor por quê. A gente tem também agências cometendo um erro grave de esquema markup, que pode destruir a autoridade do cliente. Será que você está fazendo isso aí do outro lado? E tem a pesquisa da Optimiza, mostrando que o Google mantém a hegemonia na internet brasileira. E tem um aviso do Google: parem de forçar a indexação. E tem mais: mudanças importantes nas visões gerais e no AI Mode. E, por fim, tem também a Microsoft, que descobriu uma nova técnica de envenenamento de SEO escondida em botões de resumir IA. É o Black Hat da nova era. E também teremos aqui um react a algumas possíveis polêmicas que hoje são ditas como estratégias de SEO para IA. Será? Então fica com a gente para você poder aí debater um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no universo do SEO. E vamos começar então, Liz, com você contando um pouquinho sobre essa nova funcionalidade de IA dentro do Search Console. Ela era esperada, né? A gente já comentou sobre Isso isso que eu aqui, ia inclusive. falar, a gente falou, já tem um tempinho aqui no programa que nós falamos sobre isso, e era bem aguardada. Eu vou mostrar aqui, você vai me dizer também aí nos comentários o que que você achou desse recurso Expectativas novo. foram criadas. As expectativas foram criadas. Vamos lá aqui, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com o anúncio oficial aqui do Google sobre esse novo recurso. Deixa eu até baixar aqui, que vocês vão ver que a imagem realmente de como funciona esse recurso aqui do Google. E, assim, ele é um avanço, né? Agora a gente pode ali fazer perguntas para a IA, só que ele é um avanço, né, no sentido de que ele vai filtrar algumas informações. Por exemplo, você pode perguntar quais são as páginas com maior CTR, quais são as palavras-chave na posição 3 na semana passada, enfim. Ele vai fazer filtros para você, né? Como o próprio recurso, como o próprio Google falou no anúncio oficial, o recurso é projetado para configuração, filtros, comparações e métricas, né? Ele não pode realizar ações como exportar tabelas, exportar dados, dar insights, enfim. Então, para você que ainda não sabe como usar Regex, ele vai te ajudar, porque ele vai filtrar, ele vai colocar ali as informações. Mas ele não vai fazer o principal, né? Que é o que a gente de SEO esperava que ele fizesse, que é realmente dar ali. Deixa eu até voltar aqui, que eu acho que eu, Flávia, que não estamos aparecendo na tela. Agora, deixa eu voltar aqui. Agora foi. Estava sem aparecer aqui na tela. Mas Thalys, que nesse esse, caso, vou até adiantar a minha opinião. Eu prefiro ir lá na Niara e conversar com ela sobre o Search Console, viu? Já dei minha opinião do dia. exatamente. Eu até fiz um vídeo no LinkedIn essa semana comparando os dois recursos e no Search Console, o SEO ele ainda vai ter que baixar a planilha, ainda vai ter que analisar, vai ter o trabalho ali de análise, a tarefa operacional dele, né? Como a Flávia falou, na Niara não. Na Niara a gente tem um recurso para você conversar com os dados do Search Console e aí realmente você pode não somente pedir dados, mas analisar, como eu falei, quais são os insights dessa página que está na posição é,
11, por exemplo, na segunda página, quais são os insights de intenção de busca desse usuário que busca a palavra tal. Então, você conversa realmente com esses dados. Bem, eu não sei se essa é como é que fala? É o recurso finalizado do Google Search Console, né? Pode ser que não, pode ser que venha mais alguma atualização por aí, porque pelo que a gente viu no mercado, né, realmente não teve uma boa aceitação. Eu vou até compartilhar aqui o post aqui da Rayane Batista, e ela falou isso mesmo, né? Ó, eu achei bacana, principalmente para quem não entende de regex, mas para quem trabalha com isso todo dia, eu não senti um grande avanço de análise de dados. Então, essa foi como é que fala? O feedback do mercado em relação a esse novo recurso. Vamos ver se vem mais novidade por aí. Mas eu sei Eu acho. que, até aproveitando, tem mais recurso novo aí, né, Flávia? Exato, exato. Só ainda comentando sobre essa questão do conversacional, Liz, eu Uhum. achei que o recurso é tudo, menos conversacional. Ele pode sim ser um Exatamente. facilitador, e para quem estiver assistindo agora, eu deixei aqui no chat um link para a página da Niara falando sobre o recurso conversacional da Niara, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada. E aí, falando de recurso novo, e na verdade não é nem sobre recurso novo que eu estou falando, mas eu acho que é uma atualização que vale a pena a gente acompanhar, ou pelo menos saber que está acontecendo, é que houve mais uma atualização do Gemini, que agora está aí na versão 3.1. E ele foi liberado até o momento para desenvolvedores, para empresas e também no app Gemini e no notebook LM Pro e Ultra. E por que que eu estou trazendo? Por que que isso é um assunto que a gente traz aqui para otimização semanal? Simplesmente porque todos esses recursos são eles que estão aí no AI Overview, é ele que está por trás do AI Overview, do AI Mode e de vários outros produtos do Google. E ele vem aí com uma capacidade muito maior de interpretar contextos, temas complexos, científicos. Então, a gente precisa estar atenta aí a todas essas novidades. E, principalmente, eu acho que é o grande olhar do mercado como um todo, é um treinamento para a web cada vez mais agêntica. Mas, como eu comentei, é um recurso que já está no AI Overview, eu digo o Gemini, não o Gemini 3.1, e você tem algumas observações aí sobre AI Overview, Liz. Quais são? Mais novidades no AI Overview. Vou até compartilhar aqui a minha tela. Cadê? Vamos lá. Vamos lá, estão vendo aí, né? O Rob Stein, que é um VP do Google, ele compartilhou aqui no Twitter que eles estão fazendo novos testes ali de UX no resultado do AI Overview. Vamos lá, agora a imagem é maior. O que mudou aqui nesse resultado? É que agora, quando você clica no link do resultado do AI Overview, ele abre um pop-up. Ele abre um pop-up ali com diversos sites. Eu testei aqui no meu computador, né? Que eu estou em Portugal, não sei se no Brasil já está ativo, mas aqui já está, né? Eu já estou vendo dessa forma os links. Então, esses links serão agrupados e exibidos dessa forma, aí como está no print. E para quem é SEO, né? Para a gente que trabalha com SEO, agora é uma briga dupla. Aparecer na resposta da IA, mas também ganhar ali o brand e a autoridade, porque o seu título, né, o seu snippet, ele tem que ser ótimo para poder ganhar esse clique do usuário. Não sei se Flávia pode testar aí no Brasil, ou também quem estiver vendo a gente, faz o teste lá no Google para ver se já está aparecendo aí nesse resultado para você. E um Até o outro. momento ainda não, mas eu acho que ele vai, para algumas pessoas ele pode estar aparecendo. Você que está assistindo aí, como é que tá? Já está conseguindo ver dessa maneira? Exatamente. E um outro resultado que até a Mary Haynes ela compartilhou aqui
E eu confesso que eu já tinha visto esse resultado aqui do AI Mode, achei que fosse um bug, até ver, até confirmar com esse post aqui da Mary Haynes, que é o seguinte: para o AI Overview. Então, você não vê mais a internet tá boa. Acho que eu vou seguindo. Acho que hoje foi a Liz que teve aí a questão com a internet. A gente vai seguindo aqui para poder continuar. Então, o que a Liz estava trazendo para a gente era em relação ao AI Mode no mobile, que estava, até então, a gente estava sim, eu vou dar uma pausa. Sim, Júlia, eu achei também que não estava Voltei, aparecendo o voltei, pop-up. voltei. Eita, tivemos aqui uma interrupção. Aí continuei aqui falando sobre o AI Mode, mas a Júlia comentou aqui, o Lisane, que para ela também está aparecendo. E aí, para mim, eu tinha falado que não, mas ao encostar, ao clicar no link, também já está aparecendo dessa maneira no AI Mode. Aí, dando continuidade, o que a gente estava falando é que o AI Mode hoje no celular, né, ele não está trazendo mais as opções de aparecer a SERP dentro dos resultados do AI Mode. Não era isso que você estava falando? Exatamente. Antes, quando a gente clicava ali em ver mais no AI Overview, aparecia todo o texto, né, do AI Overview e também alguns links embaixo, algumas fontes embaixo. Hoje não. Quando clica no ver mais, ele já vai para o AI Mode e você pode conversar a partir dali. Por isso que quando eu vi esse resultado essa semana no mobile, eu falei, ué, é um bug? Como que eu vim parar no AI Mode? Eu não cliquei no AI Mode. Eu achava que era um bug, até ver realmente esse post da Mary falando que até com ela está acontecendo. Eu falei, então é com todo mundo, né? Então Um vamos ver. outro ponto, agora do ponto de vista de usuária, sai a Flávia SEO e entra a Flávia usuária. Uhum, Até o momento, eu não sei como que você está sentindo isso, Liz, mas, uhum, por exemplo, eu aumentei, obviamente, o meu número de buscas por recursos de inteligência artificial, acho que não só a gente, como né, todos os usuários como um todo, mas ainda uhum, os resultados que eu obtenho no AI Mode, eu sempre fico com aquela sensação de que está faltando. E aí eu sinto uma falta danada de passar pela SERP, ver opções. E aí até porque eu gosto um pouco mais da AI Overview, porque a gente recebe aquele resumo, mas eu consigo uhum. descer e ver mais opções. E aí, o AI Mode funcionando desse jeito, eu confesso que eu tô me sentindo. Tanto é que você falou, ué, é um bug, porque a gente fica com a Uhum. sensação que está faltando alguma coisa. Como que é isso para você? Porque muitas vezes a gente quer ler o artigo, a gente quer ter mais informações, a gente quer saber de onde veio aquela informação também. E algumas vezes, não só algumas, mas que a maioria das vezes, eu não consigo realmente identificar qual trecho é de qual site ali no Emoji, por exemplo. E Então, quando eu os tenho essa links não dificuldade. vêm, tem uma outra Sim. questão também que tem sido uma reclamação constante, que o Google já prometeu que vai melhorar, que é a ausência de hiperlinks nos resultados. Às vezes a gente está Uhum, vendo o resultado, a gente quer clicar naquele resultado para ter mais informações e ele não vem com hiperlink. Então, é um outro dificultador que, enfim, espero que a promessa do Google realmente seja cumprida, porque faz uma falta danada, tanto para o ecossistema da web como um todo, como para a questão da usabilidade. A gente está aqui para ter acesso a recursos e é o que a gente quer. Então, fica aqui minha reclamação, senhor Google. vamos ver quais serão os próximos testes do Google. Então, e o que a gente vê aí de forma geral é que é um ecossistema complexo, que a gente Uhum, está nele, estamos todos nós nesse ecossistema complexo, cheio de dúvidas e muitas vezes
superestimando esses novos recursos, como o AI Mode, AI Overview, ChatGPT e por aí vai. E aí eu quero trazer algumas informações da semana que eu acho que elas são muito importantes para a gente direcionar os nossos esforços e as nossas estratégias. Inclusive, eu vou começar falando sobre uma entrevista que o Jeff Dean deu para um podcast e no qual ele diz, tá? Na qual ele diz que o quê? Que a busca por IA, ela depende da classificação e da recuperação clássica. Não é muita novidade para gente que está aí trabalhando com isso. Acho que a gente já tem alguns estudos que vêm mostrando isso, né? Que na hora de recuperar, na hora de trazer respostas, as inteligências artificiais elas têm se baseado em recursos da busca, no índice do Google como um todo. Inclusive, a gente viu aí brigas acontecendo por causa de como esse scraping está sendo feito, tem processo rodando, o Google, o parâmetro 100, vamos lembrar que um dos motivos pelo qual o parâmetro 100 foi retirado é exatamente para evitar que os concorrentes, pelo menos é o que o mercado acredita, né? Não tem nada oficial falando sobre isso, mas para evitar que os concorrentes fiquem ali usando a base, o índice do Google para alimentar, entre aspas, né? O termo correto, estou usando um termo mais genérico aqui, as inteligências artificiais. Mas nesta entrevista, ele fala que, de forma oficial, as buscas elas realmente dependem dessa infraestrutura tradicional da SERP. Ele afirmou que um sistema baseado em LLM não lê toda a web. É um processo extremamente caro, são milhões de tokens ali. Então, o que acontece? Ele começa utilizando o índice completo do Google, que é composto por milhões e milhões e milhões de páginas, e aí ele vai afunilando e estreitando essas respostas para que possam ser utilizadas nesses ecossistemas das IAs. E isso tem tudo a ver, inclusive, com uma pesquisa que foi feita pela agência Optimiza, com a Júlia do SEO aí, falando sobre essa pesquisa. Deixa eu trazer para cá, que é o seguinte, que diz que o Google ele mantém a hegemonia na internet brasileira, apesar do avanço da IA. A gente sabe, tem dados hoje que mostram que para cada busca feita na IA, a gente tem uma média de 8,8 buscas semelhantes sendo ancoradas e feitas no Google. Então, assim, para além das IAs estarem utilizando e dependerem dessa infraestrutura da busca tradicional, a gente também tem as próprias pessoas, e eu acho que essa pesquisa aqui da Júlia e da Optimiza, ela tem uma importância muito grande para o mercado, porque a gente fica aqui, né, falando muito de pesquisas que são feitas fora, e que não é sempre que elas refletem. O comportamento de busca do brasileiro, gente, é diferente do comportamento de busca do consumidor de fora. Então, essa pesquisa, ela mostra aí, né, ela foi realizada aqui em parceria com a AB Pesquisas e Insights, que 64% dos brasileiros citam o buscador de forma espontânea como ponto de busca para qualquer intenção de compra ou informação. Então, é um motivo pelo qual a gente tem que ficar aqui bem atento, e principalmente as empresas que hoje, eu vejo muito no meu dia a dia, as empresas na dúvida no quanto elas devem investir ou não em IA, ou investir no SEO tradicional. Então, o que a gente vê aqui é a resposta aqui. O bom profissional de SEO, ele faz um bom SEO que vai ser replicado nas IAs. Então, a gente precisa continuar nessa frente. E aí, um outro ponto da pesquisa da Optimize e da Júlia que eu achei legal, que ela também trouxe as plataformas mais utilizadas pelos brasileiros para consultas em jornadas de compra. E aí, o que a gente vê aqui? O Google, que ficou em 64%, como ela trouxe,
o YouTube, que a gente sabe que é um buscador, e semana passada aqui na nossa otimização semanal, a gente falou o quanto ele está sendo citado hoje em dia nas IAs e usado como padrão canônico para avaliar se um conteúdo é bom ou não. Os marketplaces, né, que tem aí a Amazon, o Mercado Livre brasileiro ama um marketplace, inclusive o Google, junto com a Shopee, está até desenvolvendo aí um agente para marketplace, um Instagram e ferramentas de inteligência artificial, veja vocês, 4,4%. E aí, Liz, só para fechar essa frente sobre a relação de IA e buscadores, porque a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem o Jeff Dean falando sobre, sim, nós usamos a nossa base, a gente tem a pesquisa falando, as pessoas ainda buscam no Google. Agora, olha que interessante isso aqui, lá no X, o finado Twitter, né? Eu gosto tanto, sempre falo, meu comentário é sempre o mesmo. É o Twitter, falou antes do Twitter. Ótimo, né? A gente é órfão do Twitter. Ele comentou aqui que quando ele está vendo as UTMs criadas no Google Ads dos anúncios dele, ele tem visto a referência do Chat GPT, o que vai também de encontro a essa ideia que o Chat GPT aí segue utilizando a SERP tradicional do Google para fazer aí ancorar as suas respostas. Então, a gente ainda tem um ecossistema que é extremamente dependente do Google, da SERP tradicional, do motor de busca, né? Então, a gente está falando aqui ainda da importância desse modelo de motor de busca. Mas, Liz, a gente, para além aí de todo esse ecossistema cada vez mais complexo, você também tem observado alguns pontos críticos que têm ocorrido e cuidados que a gente precisa ter aí no nosso fazer do SEO no dia a dia. Quais são os alertas que você tem para a gente essa semana? Sim, sempre quando tem coisa nova, tem gente tentando burlar essa coisa nova, e isso é normal, né? E aí eu trago aqui dois alertas. O primeiro deles, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, eu acho que agora foi certinho. O primeiro deles é um comentário aqui do John Miller, em que ele recomenda fortemente aqui a não tentar forçar a indexação, né, no Google. Ele estava aqui respondendo um usuário, né? Um usuário. Deixa eu até voltar aqui, porque eu até perdi. Cadê? Ah, tá. Ele estava respondendo aqui esse usuário aqui de cima, né? Esse usuário que estava perguntando como que ele poderia, quais são as outras possíveis opções que ele poderia pedir a indexação, né? Outras alternativas da indexação manual. E aí o John Miller falou isso, né? Que não é para tentar forçar essa indexação. Mas aí eu trago aqui, na minha outra tela aqui, um post que o John William ele fez hoje até, né, falando sobre esse comentário do John Miller, e o John ele fala assim, ele escreveu algumas possíveis causas dessa não indexação, né? Porque a gente nunca sabe por que não indexa, né? O Google ele só deixa lá rastreado, mas não indexado, detectado, mas não indexado, enfim. Então, pode ser a qualidade, pode ser um problema de conteúdo duplicado, ou até algo técnico, né? E aí até aproveito para falar de um teste que o Gus Pelosi ele está fazendo, né? Ele publicou ali várias páginas, um SEO programático, ele publicou várias páginas soltas e sem a linkagem interna. E aí o que ele percebeu? Essas páginas, apesar do Google conhecer essas páginas, elas não eram indexadas. Então, você vê que não é apenas a parte do conteúdo em si, de qualidade do conteúdo em si. Pode ser técnico, pode ser diversos fatores, como o Jan até comentou aqui. E aí, o Jan, ele indicou um relatório do Bing, Webmaster Tools, né, que informa, deixa eu até ver, tá aqui no link no comentário aqui dele,
né, que esse link aqui do comentário aqui do Bing Master Tools, ele informa se um conteúdo possui baixa qualidade. Então, ele fala aqui, né, entre aspas, no relatório de cobertura do sitemap XML, o Bing tem um indicador específico de qualidade do conteúdo. Então, dentre as URLs que não foram rastreadas, enfim, que não foram indexadas no Bing, ele informa, ele tem um rótulo ali, deixa eu até baixar aqui, ó, não dá para ver muito porque a imagem já é de baixa qualidade, então eu não consigo nem aumentar muito para vocês verem. Mas aqui nesse relatório, né, você já vai saber o motivo de uma página não ter sido indexada no Google. E aí o Jean, ele fala, olha, você pode usar os dois relatórios, né, o do Bing e o do Search Console em conjunto, porque aí você vai saber, você vai ter uma ideia, poxa, se essa página aqui não foi indexada, né, no Google, poxa, e ela está marcando aqui no Bing como conteúdo de baixa qualidade, então eu tenho que melhorar o conteúdo dela. Então, enfim, é só uma estratégia para você ter mais dados sobre determinada página e o motivo dela não ter sido indexada. E aí, um outro ponto também que foi crítico essa semana, né, que eu acabei vendo aí sobre IA e dados estruturados, deixa eu compartilhar aqui a minha outra tela. Tá, é sobre agências de SEO, né? Agências no modo geral, na verdade, elas estão se colocando como autor ali no dado estruturado, né? Vou até, esse aqui eu consigo aumentar um pouquinho, não sei se dá para ver todo mundo aí, coisa me falem. Então, as agências, elas têm aí os clientes de conteúdo, e elas escrevem, né? Dão ali o artigo, enfim, fornecem o conteúdo e elas estão se colocando como autor desse conteúdo do cliente, né? E não o cliente em si. E isso, né, tem que ter uma atenção máxima, né? Porque o autor deve ser a pessoa ou a entidade responsável pelo conteúdo e pela expertise. Então, nesse caso, seria o cliente dessa agência, né? Enfim, o advogado, o médico, o site, deveria ser o autor desse conteúdo e a agência, ela não é a autora desse conteúdo. Então, quando você se coloca como autor, né? Quando a agência se coloca como autor, né? Ela dilui a autoridade do cliente e acaba confundindo o Google sobre quem é o especialista naquele nicho. Então, isso é realmente bem preocupante até, né? E eu fico até um pouco surpresa em como as pessoas tentam manipular, de certa forma, né, algumas questões para tentar realmente subir ali, enfim, ter uma boa posição no Google, ou até, no caso agora, nas IAs. Então, esse é um dos black hats que o pessoal está fazendo para ser citado pelas IAs e a gente tem que ficar de olho. Bem, eu não vi nenhum caso no Brasil, mas, enfim, já é um alerta para a gente ficar de olho e isso não acontecer aqui. Eu espero de verdade que não seja uma realidade aqui no mercado brasileiro, principalmente quando o cliente não tem essa noção. E a gente sabe que essa questão, a gente está aí em meio, a gente começou falando sobre esse ecossistema mais complexo que a gente tem, do que é um fator que pode ou não influenciar em pesquisa de IA, em posicionamento, e um dos fatores que a gente sabe que tem influência e já é falado, exposto, são os dados estruturados. Então, realmente está se aplicando um black hat em algo que realmente tem uma força, tanto para os mecanismos de busca quanto para as IAs. Isso me lembra um pouquinho, Liz, questões relacionadas a link building, porque no Brasil eu ainda não vi ainda nada relacionado a essa questão de usar o esquema do cliente para inserir o nome da agência, mas, por exemplo, troca de links entre sites que a agência atende e que às vezes faz essas linkagens sem a ciência do cliente.
Então, ok, se o cliente aprovou, se aquilo faz parte da estratégia e está dentro do que foi combinado, ok. O problema é quando isso é feito sem que o cliente saiba, assim como várias outras técnicas de Black Hat, porque elas realmente são técnicas que podem ter o tempo datado e que, num longo prazo, podem mais prejudicar do que beneficiar. Então, a gente precisa ficar atento, você que aí tem uma agência, você que pensa em contratar, certifique-se sempre de que você está trabalhando com empresas que sejam transparentes nessa área. E aí, Liz, por falar em transparência, bora comentar alguns temas polêmicos aí? Poxa, nosso React. Ó, não vale, não. Eu confesso para você que tem algumas coisas que até eu mesma me surpreendi, tá? Eu acho que é importante isso, a gente às vezes a gente lê algumas coisas, a gente aqui no Otimização Semanal está sempre vendo uma enxurrada de informações e muitas vezes a gente acredita que essas informações podem realmente colaborar, mas aí vem outros colegas, outros profissionais, tem muita gente aí que está se aprofundando nesses temas e falam, peraí, vamos reinterpretar isso de novo. E aí, quem fez isso agora, eu achei muito interessante, foi a Dawn Anderson. Ela é uma especialista de SEO técnico. Ela fez essa apresentação no WTS Fest 2026, que é aquela na Europa. Tech SEO. Foi Oi? agora aqui em Berlim. É o Woman in Isso, Tech SEO agora em Berlim? isso, exatamente. Que é um evento de SEO específico só de mulheres, né? Então, acho Uhum. que é bem interessante. Uhum. E ela fez essa apresentação, que foi muito bem comentada, e eu trouxe aqui para o blog da Experta essa questão da queda dos mitos de SEO. E aí, a primeira coisa, ela já chega com o pé na porta. Ela diz o seguinte: que um dos mitos é chunking melhora ranking. E o que a gente tem ouvido falar aí de forma geral? Que a gente escrever em blocos de conteúdo. Eu sei que tem muito profissional aí falando que cada parágrafo deve ser um parágrafo específico e independente. Mas aí ela traz uma provocação que ela fala o seguinte, gente, antes da gente ficar falando que a gente tem que escrever sobre chunking, vamos entender o que é chunking? E ela fala, é uma técnica de pré-processamento em machine learning. Inclusive, adoraria ouvir Cadu aqui. Cadu, já vou deixar você com uma tarefa depois de comentar essa parte. E aí, o que ela fala? Que a gente está confundindo, e aí eu acho aqui muito importante, confundindo chunking com uma boa estrutura semântica. Então, o que a gente. E aí, o próprio John Miller, isso a gente já comentou aqui no Otimização Semanal, ele falou: olha, o trabalho do SEO no futuro vai ser consertar isso aqui, esse monte de chunking, de problemas de DO, ou seja, vamos com calma. Você concorda com isso, Liz? Sim, sim, acho que como até a pesquisa da Júlia, enfim, comentou ali que o Google ainda tem a hegemonia, eu até na hora estava vendo ali um post que a Lily Ray, né, que ela até compartilhou de um outro SEO dizendo que, se eu não me engano, 64% da população ainda não usa IA. Então, assim, é importante a gente ter ciência disso, a gente vive numa bolha, né? E nessa bolha, é claro, todo mundo está falando de IA, mas olhando para o todo, não é bem assim, né? Então, a gente tem que entender realmente como que o Google, ele indexa, ele lê, ele rastreia o nosso conteúdo, ele indexa, e não é tão assim somente com as regras de IA. Exatamente. Aí nós temos uma outra aqui que eu acho que esse não precisa nem discutir muito, que é o LLMs.txt. Veio uma onda aí acreditando que isso realmente funcionava, que era uma maneira de mostrar o conteúdo para as IAs.
mas assim, já tem estudos e mais estudos comprovando que realmente até o momento não tem nenhuma eficácia. A gente pode até falar, mas o Google colocou dentro do eu não me lembro em qual, não sei se foi no blog, eu não me lembro ao certo, Acho que foi pegaram no isso, blog. Uhum. mas ele retirou imediatamente, então até o momento a gente não tem nada que comprove a eficácia e é mais um mito. Agora, esse É aqui, importante, porque assim, quando fala assim, ah, o Google leu o meu LLM TXT, cara, o Google lê tudo. Ele vai acessar o seu site, ele vai tentar acessar tudo. O ler não significa que ele realmente está usando aquele arquivo para alguma coisa. Enfim, ele só encontrou o seu conteúdo. agora eu quero ver o que você fala para mim sobre isso aqui. Isso aqui, para mim, é bem polêmico. Information gain é um fator de ranking. Ela trata isso aqui como um mito. E assim, é uma coisa que a gente tem colocado, né? A gente tem ouvido falar bastante. E aí eu acho que ela traz uma explicação bem legal, falando que information gain é uma teoria da informação, se eu não me engano, é até do Shannon, aí eu acho que é a teoria matemática da informação. Se eu estiver errada, depois eu me corrijo, tá? Uhum. E ela fala, né, que é bastante utilizado em machine learning, e aí para exatamente medir aí a redução de erros, a redução de entropia dentro das árvores de decisão. E aí ela fala, e aí aqui que eu acho que é um ponto importante. Ah, aparece em patente. A gente viu o Google comentando sobre isso, teve o vazamento dos dados. Aí ela diz, ela é categórica, patente não é sinônimo de implementação, mas são ideias que às vezes podem ter estado lá, mas que ficaram dentro de um estágio experimental. Qualquer pessoa que leu minimamente os documentos do Google e as análises que foram feitas pós-divulgação, pós-vazamento, todos os profissionais eles são categóricos. Não quer dizer que estava ali, que ainda está em funcionamento ou que já esteve em funcionamento. E no fim ela diz o seguinte: o que o Google quer, independente se isso é em IA, se é em conteúdo para o motor de busca? Conteúdo útil, relevante, focado no usuário. Então, enfim, deixo aí, jogo para a galera se as pessoas acham ou não. E aí, Liz, eu queria te ouvir nisso aqui. Conteúdo gerado por IA é penalizado automaticamente. O que você acha disso? Não, na verdade, eu acho que você até falou com isso com um cliente semana passada, né? E aí ele falou assim, Liz, antes de começar com vocês, todo mundo falava que para a gente não criar conteúdo com IA, alertava, dizia que ia ser penalizado e tudo mais, e o que a gente vê é exatamente o contrário, né? A gente está crescendo, 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 a cada mês. E o que eu falei para ela foi o seguinte, o Google, ele vai penalizar conteúdo ruim independente de como ele foi criado. Então, se o conteúdo criado por humano for ruim, o Google vai, não é nem penalizar, ele não vai nem dar uma boa posição ali no Google, né? E a mesma coisa com o IA. Então, é só você realmente ter o cuidado de revisar o conteúdo, personalizar esse conteúdo, não deixar tão genérico, enfim. É só o que a gente sempre fala aqui no Motivação Semanal, né? Não copiar e colar esse conteúdo gerado por IA. Exatamente. A gente sabe que a gente. Conteúdo ruim é conteúdo ruim em qualquer lugar, e por isso que eu sempre comento da importância que até aqui na Expert a gente tem esse cuidado, até recebo às vezes muitas críticas de pessoas que falam, nossa, para que uma redação desse tamanho, né? Porque a gente tem um Uhum. editor trabalhando o conteúdo, tem só um redator, tem só uma pessoa que faz a pauta. Por quê? Porque se você gera um conteúdo com IA, depois ele precisa ser muito bem editado. Porque, na verdade, o conteúdo que sai de lá geralmente é um conteúdo muito raso, mas se você tem um olhar humano, complementa, sabe pedir, é maravilhoso. E aí, para terminar, ela fala o seguinte, né? Para terminar, não, tem mais dois aqui. A IA não vai substituir o SEO, já sabemos disso, e basta seguir as patentes para entender o rank, que é um pouquinho do que a gente falou aqui, né? Que não necessariamente o que está na patente é o que está rodando. Geralmente são experimentos e não correspondem à realidade. Quero ver o que o pessoal vai achar disso. Vocês estão aplicando chunks, information gain? Como que vocês olham
para isso. Vou ficar curiosa para ver a opinião depois. Exatamente. Enfim, é só criar conteúdo de qualidade, sabe? Identificar como é que estão ranqueando os seus conteúdos. E, aliás, depois vejam no Search Console de vocês, porque de final de janeiro até início de fevereiro, mais ou menos, tem muita agência e muito site, enfim, falando que teve um pico ali de impressões e acessos ali no Search Console. Então, isso prova também que o Google ele está sempre fazendo mudanças, está sempre aprimorando enfim, o algoritmo dele. E o que a Flávia falou, né? A patente é só o início. É só Depois o início. dali ele vai. Por isso tem sempre update, né? Update do Search Console, update do Google, update do Discovery, enfim, está sempre mudando ali. Isso aí. Então, hoje a gente teve uma otimização semanal repleto de novidades, polêmicas, pesquisas. Obrigada mais uma vez aí, Liz, pela companhia. Obrigada a vocês que acompanham agora ou depois. Deixem sempre aqui sugestões, o que, que vocês acham que a gente pode melhorar para trazer uma otimização semanal melhor para vocês. E até a próxima semana, que já vai ser março, se eu não me engano. Então, até março. Até Vamos lá com o mais. nosso próximo Otimização Semanal. Espero que tenham gostado. Se tiverem novidades, se virem alguma coisa nova na SERP, no Google, enfim, nas IAs, podem marcar a gente, né? Marca eu e Flávia ali no LinkedIn ou no Twitter, enfim, para a gente poder também compartilhar a notícia de vocês aqui no programa, tá bom? Então, até a próxima semana, pessoal.